Olá pessoal, tudo bom? Então, nessa conversa de hoje, eu vou trabalhar alguns tópicos com vocês que estão relacionados, né, à percepção do que é importante para o administrador ter como base, né, como um futuro administrador de bens que vai adquirir imóveis, vai comercializar, vai vender, né, e até pensando até digamos, na construção de uma unidade fabril. São pontos que eu verifiquei que quando eu tive minha graduação, apesar, né, de todos os professores sempre serem excelentes, só que o tempo geralmente é curto. E eu acho que é algo que, na minha concepção, era algo que faltou e que é muito importante, né? Eu fiz alguns questionamentos antes que a gente começasse a gravar sobre o assunto, que era justamente se houvesse alguma degradação do meio ambiente, como é que aconteceria, qual que seria a responsabilidade, né? Então já vou adiantar ali a resposta, né? O que acontece? Aquele que degrada o meio ambiente, que comete algum tipo de dano ao meio ambiente, ele vai responder nas três esferas. Ele vai responder civilmente, vai responder criminalmente, né, desde que esteja enquadrado como um crime ambiental, ele vai responder, né, penalmente, e ele vai responder administrativamente, tá? Então, assim, eu quero fazer ali o corte da mata, né? Você vai buscar uma licença para daí você poder fazer o corte, né? Você modificar ali as características do imóvel. O que aconteceu? Eu trocando uma ideia com vocês, que daí vocês tiverem gestão socioambiental. A gente veio, ou se pensar na época dos avós, nós viemos de uma cultura onde tudo se podia fazer com o terreno, né? Então, assim, você pega uma pessoa com mais idade, que ele comprou um imóvel, ele pensa assim, eu comprei um imóvel, o imóvel é meu, eu faço o que eu quiser, né? Só que não em âmbito nacional, mas inclusive em âmbito internacional, que daí vocês estudaram, né? A questão de toda uma pressão internacional em relação à preocupação com o meio ambiente, né? Isso vocês já estudaram, eu sei que vocês sabem bem. O que acontece? Se fala muito a respeito, né, de uma preocupação, sim, né, com a propriedade, a pessoa tem direito à propriedade, a propriedade privada, a pessoa tem direito à sua propriedade, perfeito, só que tem uma preocupação em âmbito social e uma preocupação com o meio ambiente. Então, a Constituição Federal de 1988, ela vai trazer, né, que existe a preocupação com o meio ambiente, né, mas desde que se preocupe, né, com a geração atual e a geração futura. Isso significa assim, ó, você tem a sua propriedade, só que se eu quiser ir lá, né, e degradar o meio ambiente, de certa forma que eu posso, né, jogar algum produto no solo que pode contaminar o solo, isso não vai ser permitido. Então, assim, existe uma limitação. A propriedade é privada, mas existe uma limitação. E o Estado, ele vai fiscalizar para ver, né, se você está atendendo os requisitos. Por isso que, né, se um de vocês decidir por montar uma oficina mecânica, né, ou essa tipo loja que troca óleo, você tem que ter todo um descarte desse óleo. Você não pode simplesmente jogar ele no ralo, né, fora. Mesma coisa, quando você trabalha com produtos químicos, você também, aquelas bombonas do produto químico, você tem que ter um descarte adequado, tá? O que acontece? Então, que nem eu falei, né, o proprietário ele pode responder tanto civil, penal e criminalmente, e vai responder nas três, né? Não significa assim, ele respondeu penalmente, então ele não vai ter que ressarcir ou indenizar civilmente. Não, ele pode responder as três de forma conjunta, tá? O que acontece? A responsabilidade, né? Eu trouxe que a responsabilidade civil, né, é justamente a ideia do quê? De reparar o dano e colocar, né, e tentar fazer com que essa restauração faça com que o imóvel ele fique na situação que ele era anteriormente. Também, não vou me ater tanto aos slides, porque a ideia é conversar, a gente vai conseguir conversar muito melhor do que mantendo os slides, mas slides é bom para a gente ter uma referência. Essa obrigação, ela está vinculada ao imóvel. Então, assim, ó, a pessoa que adquiriu, ele não degradou, ele não fez nada. A fiscalização vai, digamos, aparecer no imóvel e o proprietário do imóvel, ele é obrigado a reparar e ele responde civilmente, tá? Então, assim, se alguém, por um acaso, invadiu o imóvel e acabar se contaminando,
Ele invadiu o imóvel, mas ele acabou se contaminando por quê? Porque aquele produto não deveria estar lá exposto, mas ele estava, ou teve o acesso, o empregador, não, desculpa, o proprietário vai ser obrigado a indenizar. Então, assim, aqui a gente está conversando de uma forma muito mais sucinta, e é claro que demandaria um tempo maior. Mas, por exemplo, né, quando eu trabalhei com o pessoal na disciplina, eu mostrei alguns julgados que foram lá para o STF, onde a pessoa invadiu o imóvel, ele acabou se machucando, se contaminando, e a empresa foi obrigada, era a empresa, né, que tem os produtos químicos, foi obrigada a indenizar aquela pessoa, tá? Por quê? Porque a responsabilidade civil, ela independe de culpa. Mesmo que, digamos, a empresa não tenha culpa, ela vai ter que reparar. Então, assim, a empresa agiu da melhor forma possível, mas rompeu ali a barreira, né? Ou teve uma contaminação no riacho, no lago, enfim. Né? Se comprovar o nexo causal, ou seja, aquela poluição que matou os peixes e tudo mais, ela veio, né, ela é oriunda da empresa, a empresa vai ser obrigada a indenizar, reparar civilmente, né, ali ó, a comunidade, né, como um todo, ou de alguma outra forma ele vai ser obrigado a indenizar, vai depender qual que é a situação, né, do caso. Mas assim, ó, responsabilidade civil, tá? E a responsabilidade civil, ela é objetiva, né, e envolve a ideia da teoria do risco integral, ou seja, qualquer, ó, que a ideia é o seguinte, aquele que decide empreender ou montar o seu negócio, montar a sua indústria, ele está ciente. Lembra quando vocês trabalharam, não é a mesma coisa, mas só para entender. Lembra quando vocês trabalharam a práticas trabalhistas ou legislação trabalhista com o professor Rigueto, e daí o professor Rigueto dizia que na CLT o risco do negócio é do empregador. Se o negócio não der certo, o empregado tem direito a receber seu salário, independente. Quem monta o negócio, ele assume o risco. Aqui, para fins de direito ambiental, né, o que diz a teoria do risco integral? A gente pensando nessa lógica, né? A teoria do risco integral defende que qualquer risco ou potencial perigo ambiental deve ser internalizado pelo ente poluidor, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Né, está lá parada pensando em ter uma ideia de criar alguma atividade que envolva. Nesse momento é necessário que as pessoas saibam e aceitem qualquer dano ambiental que venha a ocorrer, né, desde que sejam pequeninos, que deve ser uma insignificância, né, poderá ser alvo de responsabilização civil. Então, assim, ó, que nem eu comentei, a gente tinha uma tinturaria industrial, né, daí a gente tinha todo um tratamento de efluentes e tudo mais. A empresa tinha licença, a empresa tinha a licença de operação, tinha as outras também, né? Licença prévia de instalação de operação, ela tinha licença, mas se por um acaso desse algum problema no tratamento de efluentes, tá? Tinha todas as lagoas de decantação, se desse algum problema de alguma lagoa e aquilo fosse diretamente para o córrego, para o rio, a gente seria obrigado a indenizar. Por quê? Porque houve uma falha. Ah, mas alguém teve culpa? Não, ninguém teve culpa porque aconteceu, sei lá, deu uma chuva e não interessa, né? A teoria do risco integral vai significar o seguinte, ó, você decidiu montar uma tinturaria industrial, né? Se acontecer alguma coisa, fazia parte do risco do negócio. Você vai indenizar. E na questão ambiental, vai o patrimônio pessoal dos sócios, vai entrar tudo, tá? Beleza. Isso era a questão no âmbito civil, né, pensando no tipo numa indenização, uma indenizatória, a responsabilidade penal ela aparece, né, na lei 9.605 e daí ele vai trazer diversos crimes ambientais e o que eu quero trazer para vocês é assim, ó, o dono da empresa, a pessoa jurídica, ela responde, né, se for uma empresa, se tiver uma empresa e essa empresa montou lá uma fábrica e daí deu algum problema, a empresa vai responder. Na verdade, penalmente quem vai responder é sempre pessoa física, né? Então, assim, aqueles dirigentes, eles vão responder se eles tiverem ciência, né? Se eles tiverem na medida da culpa. Agora, por exemplo, se foi um empregado que fez e a empresa não teve nenhum tipo de benefício, não teve nada, foi o empregado que cometeu esse ato ilícito, alguma coisa assim, aí a empresa, a pessoa jurídica, ela não vai ter a responsabilidade penal. Lembrando, a empresa tem o dever de indenizar a indenizatória,
que é o risco do negócio. Mas penalmente, só se a empresa teve benefício, né? Ou se teve também o dirigente ou a pessoa que tivesse envolvida, ela tivesse conhecimento. Quer ver um exemplo que a gente pode pensar aqui? Pensem o seguinte, tá? Não teve o caso de uma cervejaria artesanal, não sei o estado, se foi São Paulo, Minas Gerais, onde é que foi, que até deu uma baqueada assim na cervejaria, que um funcionário, vou dizer o que até onde eu sei, tá? Porque eu não pesquisei o caso a fundo, mas parece que um funcionário, ele botou no tanque onde era a cerveja, ele botou uma substância em BH. Ele botou uma substância que não é colocado na bebida em si, é colocado nos dutos para não congelar ali os dutos, que é para gelar ali, Belo Horizontina, que é para não fazer congelar. Tipo assim, precisa resfriar a cerveja, né? Só que não se bota na cerveja em si. Então, assim, ó, a, a empresa teve algum tipo de benefício com isso? Ela queria que tivessem botado aquele produto lá para matar, né, teve pessoas que faleceram por causa desse produto, né, que foi colocado. A empresa tinha algum benefício? Não. O proprietário tinha conhecimento? Não. Agora pergunto para você, se você toma aquela cerveja da Belo Horizontina e acontece alguma coisa que você fica internado, a empresa deve indenizar na questão da esfera civil? Sim, tá? Ela vai ser responsabilizada. Na questão penal, não. Na questão penal, tipo assim, é óbvio que o empresário jamais queria, né? Ele também nem tinha conhecimento, se ele tivesse conhecimento, do tipo assim, ó, o empresário estava ciente, ele falou, não, vamos mandar o lote assim mesmo, do que a gente tem esse prejuízo. Ele seria daí responsabilizado criminalmente. Mas como ele não tinha conhecimento e não tem benefício nenhum, a parte penal, aí não existe, né, a responsabilidade. Mas civil, sim, beleza? Isso é bem interessante. Eu acho assim, ó, que era um ponto que eu não tive na graduação e que é importante comentar. Amanhã você vai lá se aventura em fazer um empreendimento que ele tem assim um retorno show de bola, mas ele também tem um risco. Aí você vai mensurar. Ah, vale muito a pena, vai fazer, né? Mas é importante ter essa consciência, né? Beleza. Aqui eu coloquei, né, a questão do artigo 3º, que vai dizer as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de órgão colegiado no interesse ou benefício de sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras, partícipes do fato. Aí vai ser apurado, tá? E daí, aqui ele vai dizer, ó, para que a pessoa jurídica seja criminalmente responsável, ela precisa ter sido beneficiada. No caso da cervejaria, não foi, então, penalmente ali, né, é claro, dependendo, ela pode constar para daí que seja apurado, daí vai ser apurado que ela não tem responsabilidade. E daí depois a gente, também trago para vocês que a própria legislação, ela vai trazer o seguinte, ó, a pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática definido nesta lei, terá decretada sua liquidação forçada. Então, assim, ó, o cara que já montou um negócio para fazer o negócio atravessado, a empresa vai ter a liquidação forçada e o seu patrimônio será considerado instrumento de crime e, como tal, perdido, em favor do Fundo Penitenciário Nacional. O que acontece, e a gente visualiza bastante, é assim, ó, isso a gente já viu em outras searas, em outras esferas, né, e a gente, na administração não vê tanto, mas a gente já escutou falar, né, por exemplo, assim, ó, aquela pessoa que digamos, tem como atividade o tráfico de drogas, né? Ele tem como atividade o tráfico de drogas. Na hora que, digamos, a polícia faz a apreensão, descobre que tudo aquilo era fruto do tráfico de drogas, ele tem o perdimento de todos os bens. Vão os carros, vão os imóveis, vão tudo. Isso vocês já viram. Beleza. Aqui ele vai trazer o seguinte: se eu tiver uma empresa e a empresa tiver com toda a finalidade, tipo assim, ó, de cometer crime ambiental lá, pegar a mata, devastar lá uma floresta lá, que é uma floresta, sei lá, árvore, não sei o quê, ou cometer algum outro tipo de crime ambiental, né, vai ter o perdimento dos bens, que é assim, para a gente tentar ver e entender a ideia do perdimento, é que nem quando você vê aquele programa na televisão que ele mostra no aeroporto,
que a pessoa, quando volta do exterior, ele tem a oportunidade de dizer que ele possui bens a declarar ou ele não possui, né? Que ele vai lá, vai passar pelo um auditor da Receita Federal. Aí ele diz assim, se você tem bens, declara. Aí o cara diz, não, eu não tenho nada a declarar. Ele vai pela fila que não tem nada a declarar. Aí o auditor da Receita Federal, ele diz assim, olha, mas aqui você trouxe 16 aparelhos iPhone na sua mala, e você disse que não tinha nada a declarar, né? Ele já não tem mais oportunidade, ele vai ter o perdimento dos bens, né? Tipo assim, ele perde, né? A gente vê muito aqui também a questão de... Tem uma outra legislação que a gente estudava, que era a questão assim, ó, quando a pessoa tinha o terreno para plantação de droga, né? Plantar maconha, sei lá, né? Aí também acontece o perdimento do imóvel, tá? Assim como eu também conheci uma vez uma pessoa que o cara ia comprar um apartamento, estava numa situação melhor, assim, né? E daí ele contou que ele tinha perdido o carro. Eu falei, perdido o carro? Não entendi que ele tinha perdido o carro, né? Aí depois eu entendi que ele tinha um Toyota Corolla, e esse Toyota Corolla ele tinha um monte de coisa, tipo aqueles espaços muqueados, assim, aquelas coisas, aquilo de televisão, assim, né? Eu já conheci uns caras assim, figuraça, né? E, e o cara, e nem era na questão do direito ainda, né? Era uma questão que o cara foi comprar um imóvel. E veio conversar comigo na construtora e o cara falou de boa, assim, não, tudo certo hoje em dia, coisa e tal, mas daí ele tinha um monte de ilícito no carro e foi a droga, foi o carro e foi tudo, tá? Beleza. Então, assim, vimos a questão, né, da responsabilidade aqui da pessoa jurídica com a possibilidade de perder o bem, né? É claro, tem também aqui, trouxe aqui a ideia do princípio da insignificância, né? Então, assim, a pessoa não pode degradar o meio ambiente. Aí a pessoa vai lá, escreve numa árvore, risca a árvorezinha, escreve lá coraçãozinho, te amo, né? Ninguém vai ser preso por causa disso, né? Da mesma forma também, no caso que a pessoa está andando e uma capivara vem agredir a pessoa, né? A pessoa, sei lá, em estado de necessidade, acaba se defendendo, né? O cara não vai ser preso porque, né, digamos ali, se defendeu ali de uma capivara que ia morder ele, né? Aqui ele traz o caso da casca de árvore, né, para fazer um chá medicinal, tá? Princípio da insignificância, né? Você não vai movimentar todo o judiciário lá com o marido da Thalita lá, ele vai dizer, não, pelo amor de Deus, né? Deixa a pessoa tomar o casca de árvore, né, Thalita? Beleza, não sei qual que é a área dele. A responsabilidade. Não, não. Eles quem? O do chá? Na minha época de graduação, eu tive um professor. É, eu tive um professor que ele falou assim para a gente, no curso de administração, tá? Ele falou assim, olha, se por um acaso vier um fiscal e você tiver lá, né, caçando a capivara, né, cara, o crime em relação à capivara, a pena é muito maior do que qualquer, digamos, digamos, agressão ali ao fiscal, né? Então, assim, entre um e outro, né, ele falou assim, realmente daí é demais, né? Mas assim, é que o direito, em algumas coisas, ele vai tentar proteger, ele vai proteger o meio ambiente, né? E dependendo da situação, na hora que você vai medir os crimes, você vai dizer assim, tá, mas a vida humana tá valendo isso e é, não era bem a porrada, né? Aliás, está sendo gravado péssimo, não devia ter comentado. Mas, enfim, foi me falado isso, né? Não faço nada contra o fiscal, pelo amor de Deus. Beleza, ó. Falamos sobre a responsabilidade civil, falamos sobre a responsabilidade penal, né? E a gente disse que ele pode ser responsabilizado nas três esferas, na administrativa também. Ou seja, pode um fiscal, né? Que ele vai fazer um auto de infração e vai multar, né? Ele tem a ideia, né? Ele tem, digamos, como característica ali da administrativa, né? Ele tem como a possibilidade, né? Dele com possibilidade não, o que vai acontecer, né? O servidor, ele vai emitir o auto de infração, ele pode fazer isso de forma discricionária, não, eu estava passando aqui e decidi, mas por que isso não poderia? Não, independente, ele tem, né, poder discricionário para, e numa empresa ou na outra não teria razão de ter que, digamos, né, não existe uma lei que vai estabelecer qual que é o critério de qual empresa que vai ser fiscalizada, né? Tanto ele ou como se o supervisor dele falou assim, agora você vai visitar as empresas, sei lá, da Barra, né, ou ali de Cambori, ou alguma localidade, enfim, ele passou na frente, ficou meio coisa, vim fiscalizar, né?
A ideia de autoexecutoriedade, ou seja, ele emite o auto de infração e daí o próprio, se for o Estado ou o município, já cobra, né? E a ideia de coercibilidade, que é justamente de fazer você, né, ter uma determinada conduta. Então, assim, né, vai fazer com que, dependendo da situação, você tenha o dever de indenizar civilmente, a responsabilidade penal e ainda respondendo administrativamente um auto de infração com a sanção ali, tá? Aqui eu trouxe só a título de informação a questão da prescrição. A prescrição em âmbito civil, como se fala de meio ambiente civil, eles falam que não existe, não corre a prescrição, tendo em vista a degradação do meio ambiente. Em âmbito administrativo, sim, né, tem 5 anos para a administração pública lhe cobrar. Se o processo ficar parado, ele tem até 3 anos de prescrição intercorrente, passado de 3 anos, por falta, né, de movimentação do ente público, aí você busca a prescrição. A prescrição é para justamente você não, digamos assim, para interromper a cobrança, a possibilidade de ele estar lhe cobrando, tá? E em âmbito penal, vai depender da pena, porque daí o Código Penal, o Código de Processo Penal vão estabelecer como é que, vai estar no Código Penal, como é que vai ser calculada a questão da prescrição. E aí vai depender de qual que é o crime, qual que é a pena para se apurar a prescrição, tá? Mas administrativamente, 5 anos. Né? Se 5 anos administrativamente passar, beleza. Se eles começaram um processo administrativo, mas o processo também ficou parado por mais de 3 anos também, né? Ocorre a prescrição intercorrente. Beleza, isso era uma partezinha inicial. E quando eu trabalhei com o pessoal, eu mencionei para eles a respeito, né, da Política Nacional do Meio Ambiente, né, falando também a respeito da Lei Complementar 140, que vai estabelecer qual que é o critério de um para o outro. Hoje não vai trabalhar tanto com vocês aqui, tá? E ele vai falar a respeito do CONAMA. Beleza. A legislação que vai trazer, né, a lei, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, ela vai estabelecer como é que é a estrutura. Tá? Essa imagem não foi eu que fiz, né? A gente teve aula de OSM, né? Isso aqui eu já peguei prontinho, mas aqui eles não estão, né? Não é que o Ministério do Meio Ambiente está para baixo, tá? Mas a ideia o que, que é? É que você tem um órgão superior do governo e você tem um órgão consultivo e você tem um órgão executivo, tá? Então, assim, ó, para que vocês entendam, eu tenho o CONAMA, né, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que ele é um órgão consultivo e deliberativo. E esse órgão, ele vai estabelecer como é que, tipo, as normas, né? Como é que vai funcionar, não vai fazer a legislação, mas ele vai estabelecer como é que vai funcionar as normas. Por que a gente está vendo isso, professor? Porque ele é que vai falar a respeito da licença prévia de instalação e de operação. Vai estabelecer o prazo e vocês vão ver que é uma resolução do CONAMA. Porque quis mostrar o slide para vocês, porque a pessoa fala assim, cara, quem que é o CONAMA e onde é que está o meu prazo das licenças? Isso estabelecido pelo CONAMA, que é o órgão deliberativo. Aí você tem o órgão fiscalizador, né? Então, assim, ó, em âmbito da União, a gente tem o IBAMA, né? Em âmbito estadual, Estado de Santa Catarina, a gente tem, né? Chamava Fátima, né? Mas agora é IMA, né? Instituto do Meio Ambiente, mudou. Mas era Fátima aqui em Santa Catarina. Então você também tem órgãos consultivos e executivos. Fiscalização pela antiga Fátima, né? Que é o IMA, é o executivo. Tá? IBAMA é em âmbito nacional. E também tem em âmbito municipal. Quem que é o órgão de fiscalização aí em Balneário Camboriú? Como é que se chama? Não sei, eu sei que Itapema tinha, o pessoal tinha comentado, né? Mas daí você tem uma fiscalização. Por que eu estou comentando isso? Isso aqui, ó, era uma coisa que eu não tive na graduação. Olhem só, vou só voltar um slide, tá? A Constituição Federal veio, tratou, né, a respeito do meio ambiente e tudo mais, e você vem desenvolvendo todo um arcabouço jurídico, né, para estabelecer o que é competência de cada um. A competência depois ela veio estabelecida na Lei Complementar 140/2011. Ou seja, para a gente entender, ele vai dizer assim, ó, o que compete à União,
o que compete, né, ao Estado e o que compete ao município. Eu não vou entrar na legislação com vocês, mas se vocês quisessem pesquisar, ela estaria na Lei Complementar 140 de 2011, né? Então, assim, envolve energia nuclear. Cara, é o IBAMA, né? Toda autorização vai ser tudo com o IBAMA, né? Envolve mais de um estado, uma grande estrada, também em âmbito nacional, né? E se for em âmbito regional, aí é estadual. E se for em âmbito local, é municipal, né? Então é um negócio pequenininho, âmbito local, questão ambiental, a gente está falando, né? Vai ser o órgão municipal. Se não, vai ser estadual, dependendo do regional, dependendo do assunto, falando de uma forma mais sucinta, né? Ou dependendo em âmbito nacional. A pergunta que eu não tive na graduação é assim, ó. Já vou fazer antes para vocês até do slide, tá? Se, digamos, eu fiz o meu licenciamento no âmbito estadual, né? Antiga Fátima, né? Por exemplo, a nossa empresa, tá? A tinturaria. A gente tinha toda a licença pela Fátima. Era tudo com a Fátima. Eu tinha licença de operação e tudo mais. Pode vir o IBAMA fiscalizar a minha empresa? O que vocês acham, pessoal? Ó, eu fiz meu licenciamento com órgão em âmbito estadual, que era a Fátima. Aí um dia me chega um fiscal lá do IBAMA, ele fala, eu sou do IBAMA, e o cara fala, tá, e daí? Eu fiz a minha licenciamento do Estado. Aí pergunta assim, ó, outra pergunta. Aí o cara diz assim, não, mas o senhor tem o licenciamento estadual, mas o licenciamento nacional, do IBAMA, cadê o licenciamento do IBAMA? Ele não podia perguntar cadê o licenciamento do IBAMA? Vocês já se perguntaram sobre isso? Ou era uma dúvida que eu tive, assim, quando estava na graduação, que daí eu pensei assim, tipo, eu estava no final da graduação, a gente estava fazendo todo o processo de licenciamento na empresa, assim, ajustando algumas coisas. Aí eu pensei, cara, nunca foi me dito isso, né? Aí, tipo assim, imagina tu tá eu não tive a situação de aparecer o fiscal, mas a gente estava fazendo, né? Mas daí tu fica assim, se indagando, né? Tá, e se chega uma fiscalização aqui, ele vai dizer assim, tá, tu tem o licenciamento do Estado e do país aqui, né, em âmbito nacional. O que vocês acham? Teria que ter um licenciamento também da União? O Pedro já tem respondido, né? Que achava que não poderia haver a fiscalização, né? Tá. Vou fazer o seguinte. Eu vou seguir aqui na sequência dos slides, que eu não sei se ele vai primeiro falar sobre o licenciamento prévio, mas ele já tem a resposta, tá? E aí a gente vai. Acho que eu já vou dizer, né? Melhor, né? Que senão o pessoal também vai ficar ansioso. O que acontece é o seguinte, tá? Se a competência é do Estado e eu faço o meu licenciamento estadual, né, quem deve fiscalizar é o IBAMA. Quem deve fiscalizar seria tipo a Fátima, né? Só que assim, ó, qualquer ente, pode ser a União ou pode ser o município, ela pode fazer a fiscalização, qualquer um deles. Eu fiz meu licenciamento estadual, perdão. Pode vir o pessoal do IBAMA? Pode, sem problema nenhum, tá? Tá, aí o que acontece? Devo atender, devo receber? Sim, beleza. Agora, se eu receber duas multas, se eu recebo uma multa do IBAMA e recebo uma da Fátima, né, o IMA, né, qual que deve prevalecer? Então, assim, ó, tudo isso que a gente está falando é porque existe, né, esses problemas, né? Então, assim, ó, o órgão que licenciou, ele é o responsável. Mas o outro ente também pode fazer a fiscalização. A pessoa só vai fazer um licenciamento, tá? Então, assim, ó, se entendeu que o licenciamento era em âmbito estadual, ele fez o licenciamento, ele tem as licenças, tá tudo certinho, tá? Cabe em âmbito estadual, a Fátima, né? Antiga Fátima, beleza. Se eu receber duas autuações, a que vai prevalecer é no âmbito da que me licenciou, porque é ela que me deu todos os requisitos do que era necessário, e daí a outra deixa de ter validade, porque eu vou apresentar uma defesa e vou dizer, olha, eu tive, né, duas sanções, tendo em vista que era a Fátima e tudo mais, vou responder aqui para essa aqui. O cara vai tentar eliminar as duas, na verdade, né? Mas assim, entre duas, a que vai prevalecer é a do órgão licenciador. Também pode acontecer o seguinte, ó, às vezes eu vou fazer um empreendimento que ele está em âmbito local, é uma coisa simples. Só que em âmbito local, o município não tem toda uma infraestrutura. E daí ele pode sim, né, requerer
digamos, né? Ele vai dizer, olha, eu não tenho condições, o ideal é que você faça todo o processo de licenciamento junto ao órgão estadual. Então, vai ser feito todo o licenciamento em âmbito estadual. Em Balneário Camboriú, não sei como é que está agora, mas há um tempo atrás, você tinha todo o licenciamento das edificações, tudo em âmbito estadual, tá? Talvez pelo os funcionários, a equipe e tudo mais. Quando eu tive direito ambiental, na graduação em Direito, né, esse licenciamento ele acontecia tudo em âmbito estadual, então era tudo remetido, né, como se fosse a antiga Fátima, né, o IMA, e ele que fazia todo o processo de licenciamento. Deixa eu trocar uma ideia com vocês rapidinho, antes até de eu passar os slides. Sabe quando vence a carteira de habilitação de vocês? Vocês têm quanto tempo para renovar a habilitação? Digamos que ela venceu dia de hoje, venceu dia 25 de maio. Né? Você pode andar com o carro? Ó, então assim, ó, a, o Pedro respondeu, né? Ó, o Pedro respondeu que tá vendo a sequência, talvez eu me perdi na sequência, mas pelo que eu entendi, assim, ó, o Pedro disse que pode rodar durante 30 dias, depois que a licença venceu, beleza. A Thalita depois falou em anos, mas daí não é, acho que ela falou tipo tempo de validade 5 anos, beleza, né? E você pode andar. Agora minha pergunta é assim, ó, na licença, não, beleza. Na licença ambiental, né? Digamos que eu tenha recebido lá uma licença prévia ou de instalação ou de operação. Depois que ela vencer, eu posso pedir a prorrogação dela? A verdade eu posso responder, né? Sim, cara, vai pedir a prorrogação, né? Mas o certo seria, eu deveria pedir ela antes de vencer, ou tipo assim, não, vou esperar vencer. Não, quem é que, por exemplo, habilitação, né? É muito difícil alguém renovar antes, porque o cara quer ganhar o máximo do tempo, certo? Então a pessoa tá lá vencendo, ou vencida já, aí é que o cara lembra, né? Pior quando ele lembra 2, 3 meses depois, que ele olha e fala assim, meu Deus, ó, venceu em janeiro, já, fevereiro, né? Ah, mas na licença ambiental, queria já aproveitar, porque isso é uma coisa que eu não tive, não sei se acho que também o professor não passou para vocês, né? A licença ambiental, eu tenho que requerer a prorrogação dela com um tempo mínimo de antecedência. Porque o que vai acontecer é o seguinte, ó, eu tenho a licença, certo? Aí eu peço a prorrogação da minha licença. Se o órgão ambiental demorar, cara, a culpa não é minha, a culpa é do órgão ambiental. Beleza? Claro, óbvio, né, professor? Óbvio, né? Ok. Só que só é válida essa prorrogação automática se eu pedir com antecedência mínima. Vou mostrar para vocês qual que é a antecedência, tá? E vamos ver aqui a respeito das licenças. Ó, então, aqui a questão do organograma, né? Aí ele mostra, né? Eu tenho um órgão consultivo e eu tenho um órgão executor, ó, em âmbito, né, nacional. Aqui eu tenho um órgão central que é o Ministério do Meio Ambiente. A legislação traz como secretaria, mas daí logo em seguida teve alteração e é o Ministério do Meio Ambiente, né? E eu tenho assim, ó, eu tenho órgãos estaduais, tanto consultivos quanto executivos, e eu tenho órgãos locais também, tanto consultivos quanto executivos, tá? Segundo toda a estrutura que vai trazer lá na Política Nacional do Meio Ambiente. Aí aqui, ó, aqui fala a respeito, né, do licenciamento ambiental, diz assim, ó, a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos naturais, seja, né, efetivo ou pode ser que ele seja potencial poluidor, né, sob qualquer forma de degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Isso vai trazer a lei complementar, né, 140/2011. E a resolução do CONAMA, ela vai explicar o que é licenciamento ambiental, o que é licença ambiental, porque ele traz toda a questão dos conceitos, lá no parágrafo 1º. Claro, eu não vou trazer todos, mas, né, se vocês tiverem interesse, hoje em dia se digitar no Google aparece bem fácil, né, a resolução CONAMA 237 de 97. Aí ele diz, ó, licenciamento ambiental, procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, para ver se a pessoa pode fazer naquele local, a instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, né?
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Aí a licença. Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental. Beleza. Aí aqui a gente já explicou o caso, né? Se o IBAMA ele teria competência se o licenciamento foi feito na esfera estadual, a gente já respondeu que sim, né? E que, num caso desse, se ele tiver autos de infração, né, vai prevalecer o auto de infração ambiental lavado por órgão que detém atribuição de licenciamento e autorização. Então, assim, tudo isso que a gente está vendo não é tipo assim, mas será que... Não, a lei vai estabelecer, né? Houve uma situação, quem é que pode lavrar auto de infração? Todos eles. Tá? Porque existe uma cooperação de todos os entes atuarem de forma conjunta, né? Agora, qual que vai prevalecer? Vai prevalecer aquele que era do órgão que detinha atribuição, tá? Tá lá no artigo 17, parágrafo 3º da Lei Complementar 140/2011. Pessoal, eu não quero que vocês se preocupem em decorar a legislação, não é esse meu objetivo nessa conversa de hoje com vocês, mas era justamente passar alguns conhecimentos, algumas coisas que eu fui vendo na prática, que eu nunca tinha tido oportunidade de ter em outro momento, né? O licenciamento ambiental, né, ocorre em 3 fases, ele é tido como trifásico pela doutrina, porque ele vai envolver a licença prévia, a de instalação e a de operação. Então, a prévia, ela é concedida na fase preliminar do planejamento e é justamente para aprovar a localização e a concepção do negócio, né? Atestando a viabilidade ambiental, estabelecendo quais são os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos. Aí eu trouxe aqui um exemplo de uma licença ambiental prévia, aí traz o nome da empresa, identificação do empreendimento, e daí aqui diz, há observações, diz assim, a presente licença ambiental aprova a localização e a concepção do empreendimento, atestando a sua viabilidade ambiental, mas não autoriza sua implantação, né? É só a prévia aqui. E daí ele vai dizer, a licença ambiental somente será concedida após o cumprimento das exigências relativas desse documento. E daí ela vai trazer os requisitos. E daí ela traz, para a obtenção da licença ambiental de instalação, que é a próxima. Aí ele vai trazer quais são os requisitos, né? Legal, né? Acho que talvez não tinham visto. Eu busquei da internet, né? Não ia poder trazer do negócio da família. Né? Aí trouxe aqui para vocês para terem um parâmetro. A de instalação, ela vai autorizar a instalação do empreendimento, mas não a operação. Então, é a instalação. Trouxe aqui um exemplo de uma licença prévia de instalação, mas você tem uma licença de instalação. Aqui, no caso, é uma específica de São Paulo que trouxe as duas. E depois eu tenho a operação, que é para fazer o negócio funcionar. A licença prévia, ela pode ter um prazo, no máximo, de 5 anos, né? Se essa licença ela for menor, ela pode ser prorrogada, mas com o cuidado de ela ser de no máximo 5 anos. A de instalação é no máximo 6, e a de operação ela fica no meio termo, que ela vai de 4 até 10 anos, né, a licença de operação. E o cuidado que eu queria passar para vocês era que essa licença, né, para que eu faça a renovação dela, eu devo pedir ela com uma antecedência mínima de 120 dias. Isso está na própria resolução lá do CONAMA 237 de 97, que diz assim, a renovação da licença de operação de uma atividade ou empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. Ou seja, eu tenho que pedir com essa antecedência, ok? Se eu peço com essa antecedência e o órgão que vai ter que me conceder a licença em âmbito municipal, estadual ou em âmbito da União, tipo IBAMA, Fátima, né, ou que é o IMA, né, ou em âmbito da municipalidade, se ele não conceder porque ele está demorando, beleza, é como se tivesse prorrogado. Por quê? Porque eu não tenho uma negativa dele. Só que eu tenho que atender esse prazo mínimo de antecedência mínima de 120 dias, né, praticamente 6 meses antes. E esse é um cuidado
que eu não tive na minha época de graduação, né? O nosso deu tudo certo, né? A gente conseguiu todas as licenças, mas a gente, quando pediu ali a prorrogação, a gente já pediu, e o cara falou, mas você tem que pedir, eu falei, tipo, da onde, né? Então, assim, a legislação vai trazer, né, a resolução vai trazer ali qual que é o prazo mínimo, diferente da carteira de habilitação. Então, você às vezes tem algumas coisas assim, vou trabalhar como funciona com a habilitação, e é diferente. Aqui, a respeito, né, assim, você recebe uma licença ambiental, e o questionamento é assim, tá, essa licença, ela pode ser cancelada, né, pode ser suspensa ali a licença, então, já digo para vocês assim, ó, que é possível, tá? Então, digamos assim, ó, aqui a doutrina, né, traz uma situação, um caso assim, ó, que é assim, ó, você recebe todas as licenças para você operar, né, e daí até dá para, me lembrei ali do Pedro ali que tinha falado ali do fiscal, aí você recebe todas as licenças para operar, e quando a empresa está lá funcionando, descobre-se que tem um animal, né, que tipo assim, com risco de extinção, ou já está lá numa listagem lá que pode ser extinto, e aquele animal só está naquela região onde foi instalada a empresa, tá? O órgão ambiental, sabendo disso, ele pode requerer a suspensão da licença. Vai dizer, ó, infelizmente, né, se for incompatível ali a sua atividade com os bichinhos lá e coisa e tal, né, seria um caso que você poderia ficar sem licença, né? É claro, dependendo, a pessoa vai tentar buscar de uma outra forma, né, que não, digamos, inviabilizar o seu negócio. O questionamento, que não é o nosso foco aqui, mas é que, por exemplo, o direito não trata como é que seria essa reparação. Porque você imagina o seguinte, você, empresário, decide fazer uma fábrica num determinado local, recebe a licença prévia, dizendo que você pode, né, pode naquela localidade fazer a empresa. Aí você requer a de instalação, você vai lá e instala lá a sua fábrica. Aí você busca de operação, tá tudo redondinho. Aí o órgão diz assim, não, não vai dar, cara, não vai dar porque tem um animal aqui em extinção, né? E a legislação não trata uma situação assim, como é que seria essa reparação desse empreendedor, tá? Isso aqui é um assunto, daí envolve a questão do direito, né? Mas assim, só para vocês saberem, né, que poderia, né, numa situação, é claro, não estou nem falando uma situação que você acaba infringindo ali os requisitos, não atender os requisitos, você vai perder sua licença, né? Mas a ideia qual que é? Se eu estou com a minha licença toda em ordem e eu estou fazendo e atendendo tudo que eu me comprometi a fazer, eu não posso nem ser responsabilizado administrativamente, tá? A licença ambiental vai dizer o quê? Que dentro daquela atividade eu poderia exercer. Também, eu não comentei com vocês, mas lembrando assim, ó, que toda atividade, várias atividades, elas vão gerar um certo grau de, um certo impacto, né? Pode ser maior ou menor ambiental, né? Se tiver um impacto muito grande, pode ser muito provavelmente que você não vai ter licença. Mas, assim, a, o órgão fiscalizador, ele tem noção, né, que diversas atividades, ela tem um impacto ambiental, e é por isso que, dependendo, você tem uma questão de compensação ambiental, né, um percentual ali, um valor de compensação ambiental pela degradação. Mas assim, ó, não tem como você viver sem, né? Hoje, os veículos utilizam combustíveis fóssil, né? Vários produtos que a gente tem também derivados de petróleo, enfim, né? Existe sim um certo impacto ambiental, mas é ponderado. Chega um determinado momento que a fiscalização vai dizer, não, isso aqui realmente, a gente sabe que existe um impacto, mas ele é viável, tá? Vamos adiante mais um pouquinho, só quero ver para a gente. Já falamos que a licença é emitida por um único ente, né? E aqui um ente federativo pode atuar em caráter supletivo em relação ao outro. Beleza? Pessoal, a gente falou de uma forma bem sucinta, mas eu queria passar para vocês essa questão do licenciamento ambiental, que a pessoa vai fazer com um único ente, a questão da fiscalização, a questão das datas, para que vocês tivessem uma noção, que é algo que eu não tinha tido na graduação e eu acho que é bem bacana, tá? Vamos fazer o nosso intervalo, também vou ficar aqui à disposição se quiser fazer alguma dúvida, né? Mas a minha ideia é fazer o nosso intervalo e depois do intervalo eu quero falar sobre área de preservação permanente, reserva legal
são 2 pontos, que é a questão de você comprar um terreno e, tem área de preservação permanente, posso ou não posso construir, posso ou não posso fazer, o que vem a ser reserva legal, qual que é a distinção dela de área de preservação permanente, e daí quero falar também com vocês a respeito da política urbana, quando a gente fala a respeito de tombamento, né, ou possibilidade de você ter um IPTU progressivo, que ele vai encarecendo, e quando é que isso aconteceria, tá? Trocando uma ideia com vocês. É interessante esse assunto, estão gostando? Espero que sim, né? Não precisa se preocupar, não vou matar ninguém na prova, mas é pontos assim que eu acho que são válidos para quem está no finalzinho da graduação, está concluindo, que seja um bate-papo, uma conversa para conhecimento, assim, né, numa situação e o cara já sabe como proceder, tá bom? Vamos para o intervalo, a gente volta às 8h30, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço.